Olá pessoal, tudo bem? Começa agora pela TV Câmara mais um Documento Rio Preto, programa que você sabe é produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. Bom, a gente abriu o programa aí com essas imagens da Cometa Filmes, que Fernando sempre gosta de passar, o pessoal em casa sempre gosta dessas imagens, e a gente viu imagens aí da administração Adail Vettorazzo aqui ao longo dos nossos mais de 50 documentos Rio Preto. Estamos sempre falando dos ex-prefeitos da cidade, já falamos de Manuel Antunes, Filadelfo Gouveia Neto, Wilson Romano Calil, Manuel Antunes, enfim, sempre falando dos prefeitos. E hoje vamos falar do Adail Vettorazzo, o Adail que foi prefeito por duas gestões, né, Fernando? Isso. 69, 72 e depois 76 até 82. Na sua opinião, qual o grande legado do Adail para Rio Preto? Sim, primeiro ele foi eleito, né? Quando ele foi eleito, ele substituiu o governo Lutfi, né? Que vinha aquela coisa do Filadélfia, que a gente mostrou para vocês, aquela, né, revolucionária. O Lutfi, que deu sequência em grandes obras também, fez o viaduto da avenida, que infelizmente nós não temos imagens nem na inauguração do Paço Municipal. Por quê? Porque o Cometa Filmes, o Calabrese brigou com o Lutfi e quase não filmou a administração do Lutfi. Nesse buraco entrou JC Filmes, que é do Jaime Colagiovanni, que é aquelas latas que a gente está esperando, que o que tem de inaugurações do governo Lutfi, tudo está nesse do JC. Felizmente, né, o viaduto Abreu Sodré e o Paço Municipal e vários outros. O Paço que a gente mostrou começou com o Filadélfia. Né? As pessoas, muita gente me perguntou, não sabia, foi com o Filadélfia que começou? Foi com o Filadélfia que começou. A ideia dele, inclusive, né, de fazer. O Jardim Soraya também, do Dr. Lutfi, não temos inauguração de nada disso. Infelizmente, por causa da JC Filme, que vamos achar a lata, né? Bom, aí voltando a Adail, então, assumindo em 69, a gente volta a ter imagens, que daqui a pouquinho o pessoal vai conferir, aí é, né? Um homem que foi vereador, né? Foi presidente da Câmara. Né? Foi meteórico, era um dentista, nascido em Schmidt, em engenheiro Schmidt. 1932, está com 85 anos hoje. Schmidt, e ele então se tornou vereador, presidente da Câmara, foi meteórico, de repente prefeito municipal. Prefeito, a primeira gestão, uma bela gestão, né? Nossa, que fez, vocês vão ver depois para frente aí. Nós temos a posse, que a gente vai mostrar para vocês aí. Uma reclamaçãozinha só para fazer, voltando, nós não temos imagens de nada do governo Toninho Figueiredo. Que coisa, gente, nada. Não tem um filme, não tem nada para contar a história. Felizmente, se alguém tiver em casa aí, alguma coisa, vamos trazer para a gente mostrar. Mas já o Adail, como eu falei do Lutfi, que não tem, o Adail chamou de volta o Silvio Calabrese. Tanto é que o JC Filmes do Jaime Colagiovanni parou. Agora que parou, o Adail voltou no governo e chamou, a JC ficou parada. Não tinha mais o que fazer. Aí começaram obras atrás de obras. Vocês vão ver. Mas eu acho que é o seguinte, para a gente começar, é legal a gente mostrar a posse, né? Porque a posse era uma coisa de... O Calabrese fazia uma edição e ele já nessa época, olha só, hein, tem até uma historinha para contar aqui, eu mandei essa fita dessa posse da Adail Vettorazzo para São Paulo, pelas mãos do Oscar Godoy, que tinha um programa lá, acho que tem, né, na TV Gazeta de Esporte, junto com o Fernando Solera. Ele entregou lá no ar, ficou a saia justa, ele falou, não, mas eu nunca fui em Rio Preto, nunca. Não, o senhor narrou a posse do prefeito inteira, de vereadores. Mas como? Tal. Aí, na hora que ele viu o DVD, ele falou, sou eu mesmo. Quer dizer, por quê? Porque mandava, o Calabrese fazia mudo, gravava em 35mm, fazia mudo, mandava para a Líder Cinematográfica, e a Líder chamava os locutores de época. Tinha o Maranhão, que era um que fez bastante na década de 60, e o Solera, no final da década de 70, que já começou a fazer. E o Solera, então, narrou tudo. Aí ele falou, pô, impressionante. Eu falei, você passou para a história de Rio Preto. Olha só que coisa, né? E o roteiro da professora Dinora do Vale, porque aí já começa também, esse Cometa Filmes, já começa a ter o segundo roteirista, que o primeiro era o próprio Calabrese e tudo. Segundo, já entra a Dinora do Vale, que ficou até praticamente o final. Depois da Dinora do Vale, o Lui fez a parte final. O Waldner Lu foi o último que fez. Então a gente vai ver a posse aí, que é bacana, mostra pelas ruas de Rio Preto, uma festa, o pessoal de Schmidt vindo. É muito bacana. Nós temos ele completo até no final da Câmara Municipal. Acho que a gente podia ver isso aí, depois a gente continuar falando da administração. E está intercalado com os trechinhos que você bateu um papo com ele, né, nisso daí? Isso, bom, vamos falar. Porque, e olha, a gente está esquecendo o principal. Foi a primeira entrevista que ele deu, depois que ele saiu da prefeitura,
né? A gente vai contar depois essa parte dele de deputado. Foi a primeira vez que Adaildo Vitorazzo falou. Ele não queria falar mais aquele problema das diretas já, né, que ele votou contra e fizeram o enterro dele aqui. Ele não queria falar mais. Foi movido por amigos para falar comigo. A gente fez um programa especial de noite lá, ainda era TV Cidade. Bacana. Ele falou, aí ele abriu o coração. Falou, tem um Rio Preto. Vocês vão ver, muito emocionante. Vamos lá então, gente. Vamos conferir essa primeira parte desse... Não só a entrevista, mas também essas imagens da Cometa Filmes sobre a primeira administração do Adaildo Vitorazzo. Queria cumprimentar a toda Rio Preto através do seu programa nesta oportunidade que tenho de poder conversar mais uma vez com os riopretenses. E já faz muito tempo que eu não tenho esse privilégio, porque por uma série de razões mudei-me de Rio Preto, hoje resido em São Paulo. E não esqueço, contudo, esta cidade, os meus amigos, meus colegas dentistas, como Luiz Gonzaga Moreira, que aqui está, e tantos outros, que todos os dentistas de Rio Preto são muito amigos meus. Tenho uma enorme legião de amigos também em todas as áreas da cidade, desde da periferia, maior periferia de Rio Preto da época, que era o Eldorado, na época era o grande. A cidade parava o Eldorado, exatamente, Eldorado, Vitória Régia, que eram assim os pontos assim mais periféricos da cidade, não é? Então nós deixamos muitos amigos e temos muita saudade. E hoje você nos oferece essa oportunidade de poder relembrar tempos antigos e fatos que nós assistimos, coisas que nós pudemos fazer para Rio Preto, enfim, para trocarmos ideias com você e com a população. O Silvio Calabrese fez um trabalho notável em Rio Preto. Ele marcou a história. Sem a existência da Cometa Filmes, certamente seria muito difícil nós recuperarmos imagens de nossa cidade que vem se desenvolvendo com uma rapidez fantástica, né? O Rio Preto está realmente num progresso muito grande e Silvio Calabrese, através das lentes, das objetivas da época da sua Cometa Filme, ele conseguiu mostrar aspectos antigos da cidade, hoje totalmente transformados, né? Mas que realmente não só para os saudosistas, mas também como testemunho da própria história da cidade, hoje vem a público através do seu trabalho, do seu programa, e isso é muito importante para a vida de uma cidade. Sem dúvida, e principalmente porque nós temos no Brasil, olha só, gente, vocês em casa não sabem, nós temos praticamente 3 documentaristas no Brasil reconhecidos, que era no Rio de Janeiro, o Niemeyer, né, o Canal 100, em São Paulo, o Primo Carbonari, e aqui em São José do Rio Preto, que fez toda a região também, que é o Silvio Calabrese. Porque a Cometa Filmes fez toda a região, desde o Sal da Vaiandava, tudo aqui. E nós temos essa preciosidade, graças, então, à segunda administração do professor Adaildo Vitorazzo, que na época, se não me engano, o Daúde Jorge Simão, né, que era Era o secretário de Educação e Cultura. Educação e Cultura. Quem mais? A professora Dinora do Vale, parece que participou também, do Vale, né? O professor exatamente. Romildo Santana também estava nesse processo. Romildo, que organizou depois o Museu do Silva no Centro Cultural Professor Daúde Jorge Simão. Então, nós temos, para a gente mostrar um pouquinho, vamos mostrar, já começando mostrando para vocês um pouco do Silvio Calabrese, da administração do professor Adaildo Vitorazzo. Nós temos desde a primeira, gente, desde a primeira. Vamos mostrar para vocês agora um pedaço. Daqui a pouco a gente continua conversando aqui com o nosso ex-prefeito municipal, deputado federal, estadual, Adaildo Vitorazzo. José do Rio Preto, dinâmica capital do Oeste Paulista, narra aos olhos do visitante sua odisseia de progresso através de vistas dinâmicas por ocasião da posse do prefeito e vice-prefeito e 15 vereadores. O prefeito eleito, professor Adaildo Vitorazzo, foi prestigiado no ato de posse por seus conterrâneos de Engenheiro Schmidt, povo e banda musical.
dos seus slogans foi a humanização da cidade. Professor que é, prometeu especial atenção à educação municipal. A classe odontológica, a qual pertence o prefeito, se integrou na homenagem ao lado do povo. Outros carros alegraram mais o dia da posse do professor Adail em São José do Rio Preto. Outro ponto básico da sua plataforma política foi a industrialização da cidade. O carro alegórico Chaminés da Indústria lembra a ampliação do que fazem indústrias como móveis de aço Pandim. Inúmeros admiradores do novo prefeito aplaudem o sucesso nas urnas. O povo lotou as ruas centrais para o desfile. Faixas sintetizam os anseios de renovação. Rio Preto surgirá. E destacam o professor administrador. Em carro aberto entre o povo que vibrava, desfilaram o prefeito Adail Vetorazzo, o vice-prefeito Aloísio Cherubini, vereadores eleitos e o professor Daldi Jorge Simão, alma da Fresa. Os vereadores eleitos da situação desfilaram também em carro aberto. Os sinos da igreja da maravilhosa metrópole capital da Alta Araraquarense vibraram ao sinal da fé, do amor e do trabalho dos riopretenses. Dom José Aquino Pereira, novo bispo de São José do Rio Preto, celebra a missa de ação de graças à posse de Adail, que se faz acompanhar da esposa Dona Nelita e do vice-prefeito e digníssima esposa. Casal vereador e jornalista Dr. José Barbara Cury, William Hadi, o mais votado, Armando Cassebe, casal vereador Arnaldo Affini, casal Alfredo Oliveira, na solenidade religiosa. A bênção do pastor das almas é importante aos que iniciam o novo governo municipal e seus familiares acompanham-nos no ato de fé. A missa em ação de graças é tradição de fé de que não abre mão o nosso piedoso povo. O Paço Municipal, cheio de luzes, espera que novos homens, novas ideias, novo estilo administrativo revigorem o sistema democrático. A sessão de posse é presidida pelo vereador mais votado, William Hadi. É a primeira dos novos que estarão norteando os destinos da cidade até 1972. A sessão solene é secretariada pelo vereador Mário Andaló.
Ele faz a chamada dos presentes e todos se sentem investidos de uma nova e pesada responsabilidade. Eis que a cidade muito espera dos novos. A mesa foi composta pelos deputados José Jorge Cury e Dr. Roberto Hollenberg, juízes de direito da comarca, promotores, presidentes de entidades e associações, militares, delegados e o que de mais representativo há na cidade. O prefeito eleito, professor e odontólogo Dr. Adail Vetorazzo, acompanhado de sua esposa, Dona Carmelita, e o vice-prefeito Dr. Aloysio Cherubini com sua esposa, chegam ao plenário escoltados pela comissão de honra. Prefeito e vice-prefeito são recebidos pelo presidente da sessão. A casa está repleta de admiradores que aplaudem os seus líderes. No solene momento da posse, o presidente convida todos a ficar de pé, invoca a proteção de Deus e ao som do hino nacional são empossados os novos governantes que prometem exercer com dedicação e lealdade seus mandatos, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. Prefeito e vice-prefeito prestam o compromisso de honra e assinam o termo de posse. Mário Andaló, secretariando o ato, procede à chamada dos vereadores eleitos. Alberto Targas Filho, Alfredo de Oliveira e Antônio Silveira Coelho fazem suas declarações públicas de bens. Agora é a vez do vereador Dr. Armando Cassebe. Seguem-se o vereador Arnaldo Affini, o vereador Benedito Rodrigues Lisboa e Fuad Elias. Dr. José Barbar Cury, João Cossenzo, Dr. José Jorge Júnior e Normando Buzini declaram suas posses como manda a lei. Saturnino Garcia Pérez, Walter Dias, o mais votado William Hadi e Mário Andaló completam os 15 vereadores que couberam a legislatura municipal de 1969 a 1972. Os vereadores realizaram a votação da nova mesa, cabendo a presidência ao Dr. José Barbar Cury, a vice-presidência a João Cossenzo, atos abrilhantados com a presença da banda do 17º Batalhão. O vereador mais votado, William Hadi, convida o recém-eleito presidente da Câmara, Dr. José Barbar Cury, a assumir a direção dos trabalhos, prestigiado pelo deputado José Jorge Cury e prefeito Adail. Vereador José Jorge Júnior ocupa a tribuna em nome da Câmara. Prefeito eleito usa da palavra e o povo ouve atentamente. O senhor Rubens Seixas procede à leitura da transmissão de cargos e entrega ao prefeito Adail o livro onde será assinado o termo de posse. Assina em seguida o vice-prefeito. Presidente da nova Câmara assina também e inicia uma nova etapa na vida administrativa riopretense.
Ok, gente, estamos de volta. Conferimos aí, então, esse depoimento do Adail Vettorazzo, que depois desse deu vários outros depoimentos, inclusive aqui na TV Câmara. Ele teve recentemente, falou aqui para a TV, deixou o seu registro para a história. E no bloco anterior, antes da gente voltar, o Fernando falou do problema do Adail com as diretas já, né? Isso porque em 84 ele se ausentou da votação da emenda Dante de Oliveira. E em 1985, no colégio eleitoral, ele votou no Paulo Maluf contra o Tancredo Neves, o Maluf que era o candidato dos militares, né? E esse episódio aí acabou, vamos dizer, encerrando a carreira dele como político em Rio Preto. Foi, né? fizeram o enterro do Adail na Bernardino, lá do fórum, desceram voluntários, desceram Bernardino, subiram voluntários. Foi terrível para ele. A emenda Dante que eu falei era a emenda que ia garantir as diretas já, né? Isso, então foi terrível, sabe? Terrível, terrível. Como você falou, a gente enterrou todas a carreira dele. E pode falar o que quiser, mas ele foi coerente, porque desde que ele assumiu em 63, foi pelo PSD, depois a Arena, ou seja, nenhuma surpresa no... Sim, não, foi um homem público íntegro, e deixou uma obra... Pra gente falar, hein? Nós estamos passando esses filmes aí porque foi comprado na gestão dele. A Cometa Filme, ele comprou os filmes do Calabrese, comprou todo o acervo. Comprou não, fez uma permuta com 2 terrenos na Boa Vista. Aí os filmes foram mandados para a Cinemateca na gestão dele. Tudo isso aí foi feito na gestão do Adail Vettorazzo. Foi importante. Criou a Condefá. A Condefá foi criada o professor Daú Jorge Simão, professor Romildo Santana, Agostinho Brandi, Nilce Lodge, na gestão dele. Porque aí ele terminou a biblioteca que estava feita a biblioteca municipal, era para fazer a pasta cívica, aquele monte de coisa, acabou saindo só a biblioteca, né, universidade, a gente vai conversar para frente sobre isso aí. E ele, então, terminou e passou a ser, então, lá a Secretaria de Cultura, passou a ser tudo lá, o Codefá, né, foi o pontapé inicial, principalmente com a criação do Codefá, foi o pontapé inicial das famílias começarem a doar as fotos dos seus antepassados para a gente ter hoje esse acervo. Então foi muito importante. Eu acho que isso aí é uma das coisas mais importantes da gestão do Adail, dessa primeira gestão, já é a segunda gestão do Adail. A primeira nós temos imagem, como eu falei, o Silvio Calabrese filmou demais. Né? E por que na segunda a gente não tem as imagens da Cometa? Porque quando ele voltou em 77 já não existia mais. Já não existia mais a Cometa. A Cometa terminou na gestão do Wilson Romano Calil em 1975, foi a última vez que filmou em colorido. Que a gente já mostrou aqui, que é maravilhoso. Não, né? E um pecado o Cometa parar em 75, né? Fizeram uma homenagem até para o Jorge Maluf aqui na Câmara. Eu fiz um discurso na época, ela que me chamou para tal, e eu falei assim, porque Jorge, né, o presidente da Associação dos Fotógrafos, da FOCIRP, né? Eu disse a importância dos fotógrafos, porque ficou um hiato. De 75, onde parou a Cometa Filmes, até a chegada das primeiras aqui afiliadas da Rede Globo, no Globo Noroeste, Paulista, TV Progresso, né, que foram as primeiras, ficou esse ato aí. Quem registrou a cidade foram os fotógrafos. Nós só temos fotografias. Por isso a importância de Edson Baff, de todos os fotógrafos da cidade que registraram todas essas administrações. Só foto, filme, muito pouco. Nós temos alguma coisa do Valsec, filmou alguma coisa, nem Super 8, eu acho que já era VHS. Né? A parte de Super 8 é muito pouca, muito pouca. Marquinhos Cunha filmou uma visita do governador aqui, acho que do Laudo Natel, muito pouco. Do Geisel, né? Ele pegou. Do Geisel, 77, essa filmagem dele é importantíssima, importantíssima. O Marco Cunha fez essa filmagem do Geisel, aparece o Paulo Egídio Martins, aparece bastante gente, o Adail, o Wilson, mas muito pouco, mas é foto. Então, por isso que tem, na segunda gestão, infelizmente, a gente não tem muita coisa. Imagem. Mas da primeira, gente, nós temos coisa, hein? E eu te perguntei do legado, assim, o que é a obra mais importante dele? A rodoviária, talvez? Rodoviária é a Adail, né? Vixe, é a grande briga, né? Porque a rodoviária já nasceu praticamente obsoleta, né? Já nasceu, os ônibus já não podiam fazer curva ali. Eu sempre falo, eu não gosto das obras do engenheiro, né? Bueno. Lima Bueno. Eu não gosto, é muito concreto, eu acho. É uma crítica, nada contra a pessoa, por favor, né? Como a praça que foi feita também lá, aquela praça que também não gosta daquilo. Mas eu acho o seguinte, ele deixou um legado, vocês vão ver nas imagens. Eu acho que a gente não deveria falar, não, porque não vão tirar a surpresa. Porque o que tem de coisa feita, o que tem de praças, o que tem de escolas, o que tem... O Adail fez muita obra. Só a título de registro, desculpa, ele é casado com a Carmen Nelita Anselmo Vettorazzo, né? Tá aí a imagem.
E o apelido dele é Pantera, né? Pantera, grande Pantera. Não porque é uma pantera negra, Não. mas em alusão à pantera cor-de-rosa. Ele é alto, Isso. esguio, né? Morava na Marechal, ali naquela casona em frente, hoje é o Tugão Imóveis, aquela casa, me lembro ali, dentista, né? A pessoa, eu cresci naquele local ali, então a gente se trombava sempre com o prefeito. É um prefeito simples, uma pessoa muito simples até hoje, muito querido. E tem feito muita visita aqui na Câmara. Quase todos os últimos presidentes ele visitou. Mas vamos fazer a justiça da coisa, né? Ele só começou a gostar depois que ele deu essa entrevista, porque os amigos, Dr. Luiz Gonzaga Moreira, dentista, os dentistas. Eu fui na Associação dos Dentistas, fizeram uma homenagem a ele estava lançando um livro, e ele falou, para você eu vou dar entrevista, eu tenho visto seu trabalho. Então, quer dizer, vou fazer a justiça, porque ele não queria falar mais sobre política na vida dele. Tá certo. Sabe, e aí, agora vocês vão ver as obras dele aí, as obras, muita obra, mas muita mesmo. Aí a gente faz depois no final um resuminho disso. E o livro que o Fernando falou, lançado em 2008, é A Vida e as Obras de Adail Vettorazzo, escrito pelo José Eduardo Furlaneto. Inclusive, no lançamento tinha um banner da Pantera lá, tem a imagem aí que eu consegui achar dele ao lado da Pantera. Vamos conferir, então, esse segundo trecho dessa entrevista, né? Da administração, da entrevista do Adail para o Fernando e também imagens da administração dele, algumas inaugurações. Mas como é que o senhor vê hoje a receptividade do Rio Pretense com as pessoas que fizeram a história da cidade? Por exemplo, o senhor está sendo recebido na cidade, as pessoas reconhecem o senhor? Ou o senhor está vendo a cidade assim completamente diferente? Bem, a cidade evidentemente está diferente. Afinal, já são mais de 20 anos, não é? Que nós deixamos, em 82 nós deixamos a administração municipal, são 26 anos. E os jovens de hoje não haviam sequer nascido, eram crianças, muito crianças à época, né? E certamente isso dá um outro perfil à fisionomia da cidade. Mas entre as pessoas que continuaram, que já trabalhavam por Rio Preto na época, ainda existe muitos, felizmente ainda existe muitos amigos, ex-companheiros nossos, companheiros de administração, que continuaram em Rio Preto, trabalhando em Rio Preto, trabalhando em favor da cidade, funcionando verdadeiramente como vigas importantes da construção dessa nova Rio Preto de hoje, não é? Eu, particularmente, fico impressionado com o desenvolvimento de Rio Preto. É bem verdade que, quando nós fomos prefeito, nós praticamente projetamos a Rio Preto de hoje, com o trabalho do Dr. Lima Bueno, arquiteto que ainda hoje reside em Rio Preto, trabalha aqui em Rio Preto, embora seja secretário também da Prefeitura Municipal de Barretos. Nós projetamos Rio Preto, nós conseguimos o que só Rio Preto conseguiu. Foi a inclusão de Rio Preto num programa especial chamado Programa Especial de Cidades de Porte Médio do Governo Federal e do Banco Mundial. Na época, nós projetamos 32 obras para Rio Preto, todas elas voltadas para o desenvolvimento não só econômico, mas desenvolvimento econômico-social da cidade, com projetos de vias expressas, de reurbanização de todo o Vale do Rio Preto, de implantação de distritos e mini-distritos industriais. Enfim, nós demos uma nova visão, nós começamos a dar uma nova visão para Rio Preto. E isso, certamente, feito há mais de 20 anos, está sendo muito importante para Rio Preto de hoje. Eu acredito, eu digo sempre, as análises que eu faço, né, sobre a cidade, sobre o aspecto urbano, o aspecto histórico da cidade, eu acredito que os dois pontos mais positivos das suas duas administrações, que precisava ter coragem, né, eu vou dizer 3 até. A primeira, administrar no período militar. É duro. As pessoas que estavam, só quem estava dentro sabe como é que era. Depois eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Mas eu acho que os dois grandes aspectos, o primeiro, que o senhor pegou a administração, que veio do prefeito Lotfi Jobacite, e o senhor continuou as obras dele. Depois o senhor entregou para o Dr. Wilson Romano Calil, que voltou na prefeitura também finalizando as obras. Eu acho que isso não existe mais hoje. Eu acho que a guerra política está tanta que não existe mais na cidade. Olha, veja, exatamente pegando assim pelas suas últimas palavras, o Dr. Wilson Romano Calil foi o prefeito que me sucedeu e com meu apoio. Ele e o Dr. Raul, que foi o seu candidato e o nosso candidato a vice-prefeito.
Pois bem, o doutor Wilson, por exemplo, para dar apenas exemplo, ele desapropriou toda aquela área da chamada Baixada do Rio Preto, não é? Lá então, e já deu início à construção do Centro Cultural. Nós pegamos, acho que o Centro Cultural na terceira ou quarta laje, terminamos todo o Centro Cultural, construímos a Praça Cívica, o viaduto da Badibacite Jordão Reis, que é o maior viaduto de Rio Preto até hoje. O maior complexo de viadutos. Ele também foi iniciado na época do Calil. Depois uma empresa nacional contratada pelo Estado, que executava as obras, paralisou suas atividades e nós concluímos com os recursos da própria prefeitura, para que, evidentemente, a cidade não ficasse privada daquela obra tão importante de comunicação entre o centro e Vila Maceno e Anchieta, não é? E, na época também, o conjunto habitacional de SECAP foi iniciado pelo Calil e nós concluímos todo o conjunto habitacional da SECAP. Enfim, houve sempre um processo de continuidade administrativa e isso é vital para Rio Preto, porque ninguém, por mais que trabalhe, por mais que tenha uma equipe boa de governo, não consegue realizar todas as obras necessárias apenas num quadriênio. Então, esse planejamento da cidade que se faz ao longo dos anos é que é muito importante e que precisa ser sempre continuado. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, da antiga rodovia Washington Luiz, que cortava a cidade. Rio Preto era atravessado pela rodovia Washington Luiz. E essa rodovia cortando os bairros do São Joaquim, Sinibaldi, Alto da Santa Cruz, Alto da Bom Jesus, Vila São José, São Manuel, Alto da Redentora, atravessando toda a cidade, era um problema de uma gravidade terrível para a cidade. Da morte, né? Exatamente. Muitos acidentes na Avenida Potirendaba com Independência, na Avenida Potirendaba e na Rua Independência, na Rua Bernardino de Campos, porque o tráfego da rodovia é sempre muito rápido. E isso, as pessoas atravessando essa rodovia de bicicleta, pedestres, eram vítimas de acidentes muito graves. Bem, na época houve a sugestão de que se mudasse o contorno da cidade, quer dizer, mudasse a rodovia Washington Luiz para um ponto mais distante. E me apresentaram, eu tive de frente com o problema, o Dr. Lotfi, que havia me antecedido, já havia iniciado as tratativas com o DR, mas não haviam sido ultimadas ainda, e havia essas duas possibilidades. A mudança pura e simples do trecho da rodovia que atravessava o perímetro urbano, que seria feito às custas exclusivamente do DR. E uma outra opção, que seria a transformação da Washington Luiz naquele trecho em autopista. Mas essa com recursos divididos entre DR e prefeitura. Nós adotamos a última tese, implantamos juntamente com o DR a via expressa ou autopista, que é talvez o acesso mais importante, a ligação mais importante que Rio Preto ainda hoje tem. Sem dúvida. Não é? Que corta toda a cidade sem cruzar com o perímetro, com as ruas internas, ou passando por cima ou por baixo dessas vias internas, né, das ruas ou avenidas de Rio Preto. E está aí uma obra que é uma obra para o século. Né? Isso porque o Dr. Roloto já havia iniciado as tratativas e nós demos sequência aos entendimentos com o DR e surgiu essa obra magnífica para Rio Preto. E foi isso então que eu disse que foi o primeiro ponto que eu acho, o primeiro ponto importante das suas administrações. Agora o segundo que eu vou dizer, que eu também acho que não é uma coincidência, o senhor administrou a cidade nas duas vezes, foi a maior contribuição do Estado aqui de governador de estado, a primeira pelo Laudo Natel, depois pelo Paulo Egídio Martins. Os dois nunca adotaram tanto o Rio Preto como nas suas administrações. Foi coincidência? Não foi coincidência. O problema na vida pública, o relacionamento entre autoridades é importantíssimo, seja quais autoridades forem. Quer dizer, o prefeito do Rio Preto não pode permanecer
em Rio Preto apenas, sem pensar na região e sem pensar no Estado e, inclusive, do governo federal. Né? Então, a nível de Estado, nós tivemos um apoio decisivo de Laudo Natel, de Paulo Maluf e de Paulo Egídio Martins, 3 governadores, e de Abreu Sodré, porque no governo Abreu Sodré nós implantamos em Rio Preto a 8ª região administrativa, que foi de fundamental importância para o progresso de Rio Preto, para a regionalização em torno de Rio Preto. Rio Preto como sede da 8ª região administrativa, na época com 85 municípios girando suas economias em torno da cidade. Não é? Então, com Sodré, com Laudo Natel, com Paulo Maluf e Paulo Egídio Martins, nós tivemos a oportunidade de somar esforços. O primeiro distrito industrial nasceu dos 50 alqueires doados por Abreu Sodré. Não é? A duplicação ou a implantação da Via Expressa, já com Paulo Egídio Martins e depois com Paulo Maluf, que deu sequência com a construção do Trevão na administração do Dr. Wilson Romano Calil. Enfim, esse apoio do governo estadual foi de fundamental importância. E mais, depois também, do governo federal. Nós conseguimos que Rio Preto fosse a única cidade do estado de São Paulo incluída num programa de cidades médias que eu já ligeiramente me referi. Pois bem, o Dr. Manuel Antunes, quando prefeito, porque nós deixamos a prefeitura e depois que nós conseguimos a aprovação final desse projeto, desse programa de cidades médias, já consegui como deputado federal, acho que no dia 22 de agosto de 1983, prefeito João Manuel Antunes. E vieram para Rio Preto, a fundo perdido, aproximadamente 25 milhões de dólares. 25 milhões de dólares a fundo perdido, que foi a conquista de Rio Preto maior, em termos de recursos financeiros. Comecemos pela construção da Praça do Cristo Redentor, marco eloquente da fé e do espírito dos riopretenses. A igreja de Nossa Senhora do Monte Serrate, em fase de acabamento com um pequeno logradouro agora urbanizado. Ligando a Vila Maceno e a zona norte da cidade, a rodovia BR-153, construiu-se a Avenida Nossa Senhora da Paz. E pela Rua Antônio Munia, chega-se ao novo prédio da Faculdade de Filosofia, uma das 7 escolas superiores do município. Este é o prédio em construção do Colégio Estadual James Moore, na Vila Ipiranga. Sua inauguração representa um esforço conjunto das administrações Adail Vetorazzo, Wilson Romano Calil e Laudo Natel. Esta magnífica estação de tratamento e de abastecimento de água da cidade, conhecida tradicionalmente como Palácio das Águas e construída no governo Filadelfo Gouveia Neto, foi substancialmente ampliada pelo professor Adail Vetorazzo. Mais de 10 milhões de litros de água são tratados, perfazendo um total de 30 milhões de litros diários. Os novos conjuntos de bombas e motores, as novas adutoras, quilômetros e quilômetros de rede de diâmetros de 12 a 20 polegadas, completaram a gigantesca obra de ampliação de todo o serviço de água da Nova Rio Preto. Sobre as adutoras, construiu-se a nova Avenida Filadelfo, com a pavimentação asfáltica e iluminação a vapor de mercúrio, além do céu aberto em todo o curso do Rio Preto. Duque de Caxias, patrono do glorioso Exército Nacional, também foi homenageado com a majestosa avenida que circunda o Lago Artificial. Esta é a casa da criança Zilda Natel, construída por Dona Carmen Nelita Anselmo Vetorazzo e por outras abnegadas senhoras que procuram dar à criança pobre de Rio Preto o carinho que lhes falta no lar.
A Avenida Faria Lima, uma das 10 construídas no quadriênio 69 a 73, é uma das portas de entrada do município e o principal acesso à Vila Universitária. Junto à Avenida Faria Lima, a administração do professor Adail construiu o Teatro Municipal e a Praça Cacilda Becker. Hoje o Teatro Municipal consolida a magnífica posição de 1970 pelas obras que a administração municipal empreendeu no campo da difusão cultural. São José do Rio Preto foi agraciada com o diploma de Cidade e Cultura. Centro de Mão de Obra Especializada. Aqui novos profissionais serão formados para atender a crescente demanda de mão de obra especializada. Mais uma vez, homens e máquinas trabalhando em ritmo febril. O então prefeito professor Adail Vettorazzo acompanhava pessoalmente as obras. O imenso Pantanal de ontem, pelo milagre do trabalho, vai se transformando numa das mais belas avenidas de todo o interior. Obras de arte foram executadas sobre a Rua Regente Feijó e os trilhos da antiga EFA e dentro da própria represa municipal. Com isso, a Avenida Muxirionce ligará as partes sul e leste da cidade à Zona Norte, servindo de conexão entre os bairros Jardim Santa Catarina, Parque Celeste, Vila Diniz, Ercília e Jardim dos Seixas. Esta é a Praça das Rosas, construída pela Prefeitura no Jardim dos Seixas. Em cada avenida uma rosa, em cada praça um jardim. Este é o antigo reservatório da Vila Diniz, agora transformado na bela Praça Carlos Rizinho. Esta é a nova Praça Carmen de Oliveira Santos, na Vila Santa Cruz. No ano de seu Sesc Centenário, Rio Preto ganhou mais uma Praça Dom Pedro II, dando mais alegria ao tradicional bairro da Vila Ercília. Um cemitério transformado em cartão postal de uma cidade. Eis o cemitério municipal da Vila Ercília. Mais um prédio e uma pequena praça. É o Colégio Estadual Professor Jamil Cauã. A praça denomina-se Lídia Sanfelice. Este é o prédio do Grupo Escolar e Ginásio da Vila Toninho. Velhos casarões são jogados ao chão. É o preço do progresso. Máquinas e homens iniciam a demolição para a construção da mais moderna estação rodoviária do interior de São Paulo. São 12 mil metros de área construída exclusivamente com recursos do município, para atender 1000 partidas e chegadas de ônibus por dia. Esta monumental estação rodoviária, inaugurada oficialmente pelo governador Laudo Natel, dará um lucro médio à Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto de 600 milhões de cruzeiros antigos por ano. E sua receita global será superior a 1 bilhão, superando, portanto, a própria arrecadação anual de um grande número de municípios paulistas. A mão de Deus abençoou, eu vou ficar aqui, porque existe amor. Querem vê-las, por um salve espírito de a mão de Deus abençoou. Assim é São José do Rio Preto, a cidade jardim dos paulistas. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa e em São José do Rio Preto, vir mais à nossa cidade. Não só, né, uma vez por ano, mas talvez, quem sabe, não venha morar de volta aqui na cidade? Olha, seria um grande sonho meu. Mas você sabe o seguinte, nós somos
acima de tudo, pai. Todos nós somos, nós que temos filhos. E a tendência nossa, depois de alguns anos, quando nós já nos aproximamos de uma certa idade, a gente quer ter a família mais reunida possível perto da gente. É o sonho de todo pai, é ter os filhos próximos. E como eu tenho 6 filhas, todas casadas, e 2 morando em Brasília, 2 morando em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e outra em Belo Horizonte, o local mais próximo, de mais fácil contato para as minhas filhas, meus netos, essa coisa, é realmente a cidade de São Paulo, pela facilidade de transporte, de comunicação, essa coisa toda. Então, embora esse sonho continue guardado comigo, as dificuldades são imensas para que a gente possa voltar a residir em Rio Preto. Mas eu gostaria realmente, eu sou sincero em dizer que gostaria muito de continuar residindo em Rio Preto, tendo os meus amigos ao lado, as coisas boas que a gente desfruta de uma cidade grande como é Rio Preto, mas menor, em que é possível encontrar conhecidos em cada esquina. Meu muito obrigado a todos e deixo registradas minhas homenagens a você pelo trabalho que você realiza, Fernando, de sua equipe, e no sentido de que você prospere nas suas iniciativas, porque isso será de especial valia e significação para toda a cidade de Rio Preto. Ok, gente, estamos de volta, já caminhando para o final deste documento Rio Preto. Como o Fernando prometeu, a gente só voltou para fazer um comentário sobre essas imagens que a gente viu aí, escolas, né, Fernando? Demais, a né? expansão de adutoras do SEMAI. Sim, muita coisa. Tem muita obra, né? Creches, foi feito muita creche, praças, então, praças, a Daí foi o que mais fez praças em Rio Preto. Acho muito bacana isso. Mas o mais bacana mesmo, assim, que eu falo, se você perguntou qual que você acha a maior obra foi ter comprado esses filmes do Calabrese, né? Porque senão nós não teríamos isso aí para mostrar. Isso aí, para mim, é o maior tesouro. Pois é, tudo da Cometa Filme está aqui porque ele comprou. Porque ele comprou, porque foi mandado para a Cinemateca, e quando foi eleito, eu fiquei tão chateado com isso, quando foi eleito as 7 maravilhas da cidade, eu quis incluir esses filmes, porque esses filmes, isso aí é um tesouro, gente. A gente tem imagem da cidade. Já pensou, nós estamos fazendo um programa aqui, nós não poderíamos estar fazendo esse programa sem essas imagens. Isso é muito bacana. E esse hiato que eu disse, né? Porque é um hiato muito grande, que ficou na mão dos fotógrafos. E, mais uma vez, dizer para vocês em casa, quem tem aí, quem tem um pai que trabalhou, tem um VHS, nós precisamos de imagens da administração, do Toninho Figueiredo, nós não temos nada. De qualquer um, né? O que você tiver em casa de imagem, quiser Sim. doar ou passar aqui, o Fernando faz cópia, a gente copia. E nem o arquivo público tem. Do Toninho? Nem o arquivo público. Não se sabe onde que estão, nada. Eu vou procurar o Marcelo, tenho alguma boa amizade com ele, com o filho do Figueiredo, ver se a gente consegue recuperar isso. Se o Marcelo tem alguma coisa, a gente traz ele aqui para falar do pai dele, né? É a cidade. Tá aí o nosso e-mail, o nosso telefone, repetindo, se você quiser entrar em contato, quiser passar alguma informação, doar algum material para a gente, fica à disposição. Fernando, valeu. Acho que nós estamos apelando para as pessoas, porque a gente quer deixar para a história, né? Quer deixar para a história esses resumos de administração, essas coisas, é muito importante, mas muito importante. Sabe, manusear fotos é legal? É, mas se você tem um documentário, o documento Rio Preto, nosso programa hoje, que nós temos todos eles lá no Arquivo Público Municipal, virou agora uma fonte de pesquisa. Uma fonte de pesquisa. Lembrando que estamos perto aí, estamos chegando no 100º programa, hein? Vamos ter um programa especial aí. Eu acho que a gente podia fazer o 100º sobre, então, a emancipação política, que nunca mais se fala sobre isso, e o que tem de imagens da Cometa é demais. Vamos lá, então. Obrigado a você que nos acompanhou em mais esse documento Rio Preto. Um grande abraço e até a próxima semana.